A Mariana está mostrando para a gente o quanto está tudo escalando aí nos Estados Unidos e o quanto a Casa Branca não está dando uma resposta à altura da crise, talvez. Isso é proposital? O que esperar dessa escalada de reações em que só aumenta a polarização entre democratas e também republicanos, professora? Boa tarde, Isabel, a você, a todos que nos acompanham no 360. Feliz demais de estar aqui na sua companhia, sempre muito bom reencontrá-la nas nossas telas. E eu estou um pouquinho mais ao sul do que a Mari, viu, Isabel? Estou falando com vocês hoje aqui de Atlanta, que está muito frio também. Aqui a sensação térmica está na casa dos -6, mas nem por isso, né, o calor das emoções deixa de se manifestar. Sem dúvida, esse é um tema que se espalhou pelo país inteiro. A cidade de Atlanta, de onde eu falo com vocês hoje, é o berço, né, de Martin Luther King, da luta pelos direitos civis. E desde a minha chegada aqui, o sentimento coletivo é de que não há outro assunto a se abordar que não seja essa escalada relacionada aos protestos e ao que tem acontecido lá especificamente em Minneapolis, né? É um sentimento coletivo de que algo não vai bem nos Estados Unidos. E eu digo isso, viu, Isabel, porque você tocou num ponto muito importante. Você falou sobre a polarização e como ela tem alimentado até uma certa paralisia de solução mesmo para essa questão. O sentimento, Isabel, aqui, além de indignação, além de uma certa preocupação, um resgate, inclusive, de figuras importantes do lado democrata vindo a público se manifestar, né? Kamala Harris, que foi candidata na última eleição, falou sobre isso publicamente nos últimos dias aqui. Presidente Obama, que costuma ser um pouco mais reservado nos assuntos da vida cotidiana atual dos Estados Unidos, também falou, mas a sensação que prevalece, observando principalmente os movimentos em Washington, é que, embora o governo americano do presidente Trump tenha, de fato, tentado sustentar essa ideia de que a culpa está na oposição, de que os protestantes agiram com violência, então, de fato, há um resgate dessa narrativa, ao mesmo tempo, o recuo parcial é inegável, né? Existe um recuo parcial que foi desencadeado a partir desse processo de agravamento da crise. Eu diria que os principais sintomas, Isabel, desse recuo estão no fato de que o presidente Trump escalou o Tom Homan, né, que é chamado aqui de o czar da fronteira, para ir a Minneapolis e vai tentar coordenar ali diretamente em pessoa as ações do ICE e também, né, de outras forças policiais. Isso serviu, Isabel, esse movimento serviu para apaziguar um pouco os ânimos, colocar panos quentes, inclusive dentro do governo Trump e em alas republicanas que vinham se sentindo bastante incomodadas. Também a gente precisa lembrar que houve uma ligação agora, recente, entre o presidente Trump e o governador Tim Walz, que o próprio presidente Trump descreveu como muito boa, então mais um passo nesse processo de desescalada, né? Ele mandou, então, o czar da fronteira para o estado, ele falou com o governador numa tentativa de estabelecer ali algum tipo de contato mínimo que seja positivo. E a gente também não pode esquecer que tudo isso acontece, Isabel, num contexto que é motivado por basicamente uma divisão interna no governo Trump. Eu acho que esse é o elemento mais importante dessa crise que a gente está acompanhando, inclusive para entender as decisões que o governo Trump vai tomar. Hoje, a gente tem no governo Trump a coexistência de dois grandes grupos sobre essa crise. De um lado, você tem aqueles que a gente poderia chamar aqui, hipoteticamente, de linha dura, que são liderados por algumas figuras conhecidas do noticiário, a secretária de Segurança Interna, né, a Kristi Noem, ou outras figuras que a gente vira e mexe comenta aqui. Esse grupo, como o próprio nome sugere, né, os linha dura, eles são favoráveis de uma política de ação mais ostensiva, eles, inclusive, acham que tem que ampliar a presença de agentes federais. Então, esse pessoal faz uma certa pressão para o presidente Trump manter e sustentar essa ideia de que eles estão agindo em legítima defesa, que o ICE está fazendo o que deve ser feito e por aí vai. Mas existe um segundo grupo, e esse grupo está ficando cada vez mais numeroso depois dessas mortes, que é o que talvez a gente poderia chamar de linha
pragmática. Eu até preferiria, viu, Isabel, uma outra expressão, talvez eu chamasse de linha de descompressão, né? Que inclusive é prevalente hoje no Departamento de Segurança Nacional, do Departamento de Homeland Security, né? De segurança interna. E pelos republicanos no Congresso também. Basicamente, o que esse pessoal acha? Eles acham que o que está acontecendo está cercado de excessos, que os custos institucionais vão ser altos e que o preço vem, Isabel, em formato de voto, que a eleição de meio de mandato agora, desse ano, né, de novembro, para o Congresso e para uma série de outros cargos, vai sofrer um revés dependendo de como o presidente Trump administrar essa crise. Então, enfim, resumindo a ópera, o que eu diria a você? Eu diria que sim, a Casa Branca está num duplo pensar, de um lado, né, tenta sustentar suas ações e causa desconforto, causa, inclusive, polêmica, mas também está recuando em alguma medida, e as razões é porque está tentando equilibrar esses dois grupos que coexistem e que estão ali, ó, na decisão, dia a dia, tentando puxar a corda mais para cá ou mais para lá, Isabel. Muito bom, professora. No final das contas, com a eleição tão próxima, tudo se trata de um cálculo político também, né? Sobre como que isso vai resvalar como um tema bastante contundente nesses debates que vêm por aí.